uma tecnologia de baixo custo, uma tecnologia onde tu não precisa estar comprando nada, tu não vai estar inserindo biológico ou químico. É uma tecnologia bem interessante, bem bacana. A gente fica à disposição para esclarecer depois, né? Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do GTN Talks. Meu nome é Guilherme Della Justina e nesse e nos próximos episódios nós vamos falar sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. O GTN Talks é uma parceria entre Galten, Parque de Inovação e Tecnologia, e a Albus Produtora. Neste episódio nós vamos falar sobre biotecnologia, sobre fomento à inovação e outros assuntos. Vamos lá para o episódio de hoje. E no episódio de hoje nós temos a presença do Rodrigo Kaufmann, sócio fundador da Biogen, uma empresa de biotecnologia. Olá, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E vamos falar então um pouquinho sobre os nossos negócios aqui no Galten. Ótimo. Mas começando então do início, Rodrigo. Conta para nós o teu trabalho na área de biologia. Como é que surgiu? Eu, particularmente, detestava biologia na escola. Sim. E sei que a maioria dos meus colegas também. E como é que tu foi para essa área? O que tu gostou? O que tu lembra de ter despertado o teu interesse na área de biologia? Então, primeiramente sou natural aqui de Santa Cruz, né? E desde cedo o meu pai sempre trabalhou nessa parte atrelada à agricultura. E ele sempre falou, tratou e cuidou, vamos dizer assim, primeiramente desde a infância, do nosso pátio de casa, né? Das árvores, enfim, sempre soube tudo e foi nos apresentando. Então isso puxou esse interesse pela biologia. E quando tu vai chegando no final do segundo grau ali, do ensino médio, tem essa dúvida o que tu vai fazer e foi a primeira opção, né, entre aquelas três que a gente botava no vestibular, né? Sim. E começou aí. Então, depois que eu entendi, fui cursando a graduação, fui entendendo melhor um pouco, tendo algumas surpresas, né? Por exemplo, na biologia tem muita matemática, tem português, enfim, tem as disciplinas que não são tão específicas, né? Tão técnicas, mas surgiu da inspiração de Sim. casa do meu pai. E tu lembra alguma coisa que tu esperava encontrar na biologia e que aquilo te surpreendeu? Tirando, como tu falou, matemática, português, mas tu abriu um campo muito mais amplo, tu teve acesso a um conhecimento muito mais amplo daquilo que a gente tinha na escola, né? Não, com certeza, é totalmente diferente, aprofundado muito. Na verdade, apareceu muita coisa que eu não esperava, né? E não imaginava que existia, mas é um curso muito rico, né? Na verdade, eu acho que é o curso mais amplo que tem, porque trabalha com todas as áreas da vida, né? Então, tu tem uma gama muito grande de possibilidades de atuação sendo biólogo, né? No meu caso, eu fiz a licenciatura, né? Licenciatura plena. Então, mas tu tem o bacharel também, e, enfim, são N possibilidades e em algumas delas eu já atuei, trilhei e estou trilhando. Sim. E depois então, tu falou a licenciatura. Bom, foi lá, tu fez todo esse período de estudo ali, e aí o desafio que tem e depois? Tu vai dar aula, tu vai para uma carreira acadêmica mesmo, tu vai para a área de empreendedorismo. Quando chega lá no final, o que o biólogo tem de futuro, de carreira? Onde é que ele pode atuar? São muitas as possibilidades, como eu disse antes, né? O biólogo ele tem infinitas possibilidades de atuação. Claro que isso tu vai construindo durante a graduação, né? Em estágios, em monitorias e tudo mais, tu vai criando um currículo para, se for o caso, seguir na área acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado, enfim, e seguir para essa parte.
ou se especializar. Hoje, análises clínicas, biologia forense, licenciatura, consultorias, enfim, são muitas as áreas, muitas áreas. Tem aí a parte, o próprio hospital, saúde, enfim. Eu, no meu caso específico, foi um pouco diferente. Eu tinha créditos, financiamento, então eu tinha que pagar isso. Então eu saí, não atuei de imediato na área, tive que pagar essa minha graduação. E logo ali na frente, passei no concurso do Banrisul, eu fui bancário por um tempo. Mas, enfim, as coisas vão aparecendo, as oportunidades vão aparecendo porque eu continuei estudando. Fora de horário surgia algum trabalho na área, bem específica na área de consultorias. Então, essa é uma possibilidade, mas como eu disse, repetindo, né, ficando um pouco repetitivo, existem muitas possibilidades para o biólogo no momento que ele termina a graduação, né? Seja na licenciatura ou no bacharel. Tu acabou fazendo mestrado também depois disso, né? Bem depois disso, né? Bem depois, ali por 2012, 13, se eu não me engano, eu fiz um mestrado, não na área, né? Fiz um mestrado no desenvolvimento regional. Então sai da área da biologia, né? Mas muito bom porque te dá outra visão, né? Uma visão totalmente diferente do que eu tinha até então. Muito esclarecedora por vezes, instigante, enfim. Interessante. Foi uma ótima experiência e que eu faria com certeza de novo. Ótimo. E por último, aí tu falou sobre um ramo de consultoria, auditoria, que é uma coisa que tu trabalhou e que é um ramo que muitos biólogos acabam também prestando serviço. Também é bastante amplo, né? Mas o que hoje na área de consultoria, o que os biólogos acabam atuando? Foi para a área, para o campo que eu acabei indo, né? Me especializando. Então eu acabo fazendo laudos de cobertura vegetal, laudos de fauna, projetos de recuperação de áreas degradadas e entre outros monitoramentos ambientais. Então a consultoria ambiental foi o nicho que eu acabei migrando e atuo até hoje, né, como um consultor, assessor ambiental, que me fez, inclusive, então, largar a carreira de bancário, vamos dizer assim, de concursado, e decidir empreender. Então, foi aí que eu empreendi, lá em 2016, onde foi que eu e a minha irmã, minha sócia, a Roberta, ela é engenheira ambiental também da área ambiental, a gente fundou, então, abriu uma empresa de consultoria e assessoria ambiental, a Biosolar Soluções Ambientais, e energias renováveis. Então, a gente uniu as nossas atribuições técnicas, mais os nossos parceiros, e começamos, porque a gente já atuava como consultor, assessor, só que para terceiros, né? Para outras empresas, a gente era contratado. Então, eu já atuava fazendo levantamentos em diversas áreas, seja para mineração, para loteamento, para indústria, para hidrelétricas, geração de energia, enfim, que tudo necessita a parte de licenciamento ambiental e responsabilidade técnica. E nesse sentido, então, a gente decidiu que vamos, então, nos unir e trabalhar para nós. Vamos trabalhar junto. Então, aí em 2016, até agora, até então, ano que vem fecha, então, 10 anos de empresa, a gente está atuando nesse ramo de licenciamento ambiental, assessorias, auditorias ambientais. Então, o escopo é bem grande, né? Te respondendo, assim, tem muita demanda, muitas áreas específicas e nichos bem específicos, sendo entre eles a auditoria ambiental também. É uma delas, a auditoria onde os auditores eles têm que ser cadastrados no órgão ambiental, no caso do Rio Grande do Sul, na FEPAM,
tem auditorias de outras legislações como o CONAMA, que é específica de portos, por exemplo. Então, tu vai ter que ir se especificando. Então, na nossa empresa, a gente tem, como eu comentei, energia solar fotovoltaica, que a gente tem parceiros, e a gente faz a execução completa dos serviços, monitoramento ambiental, monitoramento de ictiofauna, por exemplo, de peixes, que são exigências recorrentes nos itens das licenças ambientais, a gente faz. Monitoramento de linha de transmissão de energia, manutenção das licenças, então tu ficar vendo todos os prazos das licenças, isso tudo é o dia a dia de uma empresa de consultoria e assessoria ambiental. Eu me lembro de já ter te ouvido falar, que até é uma coisa que a gente não presta atenção. Por exemplo, vai sair um loteamento. Bom, tudo aquilo que está lá naquele local, ele tem que ser verificado qual é o impacto, se tem que plantar uma árvore que está lá em outro lugar, se tem alguma espécie nativa, ou se tem algum animal da região. Tem uma série de coisas que precisam ser analisadas, né? Isso a gente não tem noção sem ser da área, né? A maioria o grande público, vamos dizer assim, não tem ideia, inclusive para no momento que tu vai simplesmente no teu terreno, tu quer fazer uma ampliação, uma obra, tu tem alguma vegetação, algumas árvores, tu vai ter que fazer uma solicitação para o órgão ambiental, e isso muitas vezes tu não consegue fazer sem um técnico. Sim. Um biólogo, um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, um geólogo, né? Dependendo da atividade. Um loteamento, sim, tu vai ter que fazer todo o levantamento daquela área, o levantamento se há espécies ameaçadas de extinção, espécies imunes ao corte, quanto que daquela vegetação tu vai poder tirar, quanto tu vai ter que preservar, conforme a legislação municipal, conforme o plano diretor, conforme as determinações federais, estaduais. Então, dependendo do porte, o licenciamento vai ser no município ou vai ser no estado. Se o empreendimento está em divisa de estados, vai ir para o IBAMA. Então, uma série de situações pontuais que tem que ser analisada para ti, inclusive exigir ou apresentar justificativa para não apresentar alguma coisa. Sim, então, sim. tu tem que estar munido de profissionais que já têm uma certa experiência, ou, bom, não tem experiência, mas que tem vontade, que vão lá estudar, né? Então foi assim desde o começo. E isso são coisas assim que só a prática te dá, né? Só a prática que vai te apresentar essas situações. Muitas coisas na época da graduação e o licenciamento ambiental não foi evoluindo junto, né? Naquela época, na primeira década do 2000, que foi surgindo algo mais específico, e a legislação foi evoluindo nesse sentido, né? E aí, o biólogo, então, com essa experiência que ele vem adquirindo, aí consegue também chegar a um ponto da parte da auditoria. Porque a auditoria já entendo que seja uma coisa muito mais técnica, né? Então, o pessoal acaba contratando um biólogo ou uma empresa da área para fazer a auditoria, sendo que geralmente acontece quando ele já tem algum tipo de benefício ou algum compromisso em manter áreas, em utilizar de forma correta o solo, e tu precisa fazer uma auditoria para garantir que ele está cumprindo aquele compromisso. As auditorias, muitas vezes, dependendo da situação, ela é uma forma hoje de fiscalização, de auxílio de fiscalização do órgão ambiental, vamos dizer assim. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, os empreendimentos, dependendo do porte deles, já vem na licença estipulado que de X em X tempo a empresa tem que contratar o empreendedor tem que contratar uma empresa para fazer a auditoria. Então, vai ser uma auditoria de terceira parte, vamos dizer assim. Tu é um empresário, tem uma indústria aqui. E na tua licença diz lá que tem de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, apresentar uma auditoria. Então, tu vai vai contratar a minha empresa e nós vamos lá auditar a tua licença. Todos os itens, os escopos lá na tua licença, nós vamos verificar, vamos dizer, e se está ok ou se não está ok. Se tem bacia de contenção lá onde tem produtos perigosos, que se vazar, aquele produto tem que ficar ali, se não tem a bacia.
vai ter que notificar, enfim, faz toda uma reunião, toda uma vistoria, uma relação de documentação que é analisada, se está ok, se não está ok, se está válido, se não está válido, se está atendendo a licença e faz um relatório. E esse relatório que a empresa de auditoria faz, tu, empreendedor, vai ter que subir depois para tu conseguir renovar a tua licença, senão tu não consegue renovar a tua licença. Esse é um tipo de auditoria. Para portos, funciona mais ou menos assim. Agora, por exemplo, para crédito de carbono. Crédito de carbono hoje, que é uma situação que nós estamos cadastrados também como auditores, de novo vou te usar agora como exemplo. Tu é um empreendedor, tu tem uma área, uma gleba e que tu quer fazer um projeto de crédito de carbono para viabilizar recursos, né, para fomentar. Tu vai subir numa certificadora esse projeto, tu vai atender todos os requisitos legais que tu precisa apresentar para um projeto de crédito de carbono, e essa certificadora vai, dentro do escopo dela lá, ela vai sortear esse teu projeto para os auditores que ela tem cadastrado. Nós, hoje, a Biosolar, nós somos cadastrados na certificadora no Brasil para crédito de carbono. Então, nós, por exemplo, já estamos auditando 4 projetos no Brasil. Então, nós vamos pegar o quê? Aquele teu projeto que tu fez ou que tu contratou uma empresa para fazer para ti, e nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos auditar o teu projeto conforme a certificadora diz que tem que ser o projeto. Sim. Então, uma auditoria independente, porque senão teria um conflito de interesses. Por exemplo, tu vai mandar para a certificadora o teu projeto e a certificadora vai dizer, não, tá legal, tá de acordo com o que eu digo que tá. Né? Então, eles têm, para a questão de ser, fugiu o termo, mas enfim, daqui a pouco vem, tu vai estar tirando, né? Tu vai estar sendo... Vai ter uma terceira parte. Imparcial, né? Imparcial é a palavra. Vai ter uma auditoria imparcial que não tem nenhuma relação com esses dois atores e vai apresentar aqui, não, o que está faltando, tá assim, assim. E essa auditoria também é auditoria de documentos, depois in loco, então é uma questão bem mais complexa. Já, por exemplo, essa auditoria de crédito de carbono. Como eu te comentei, nós estamos auditando agora 4 projetos do Brasil, um no Tocantins, no Goiás, São Paulo e Santa Catarina. Em algum momento nós vamos ter que ir lá, nessas glebas, verificar tudo aquilo que foi apresentado, se está batendo ou não. Daí nós vamos, como auditores, fazer esse trabalho, entre outros. Ótimo. E aí, bom, depois de tudo isso, de todas essas experiências, essas diversas áreas de atuação e imagino que cada avaliação, cada auditoria seja diferente uma da outra, porque são realidades que cada empreendimento tem. Como é que surge, em que momentos tem esse estalo de aí ter uma necessidade de ter um spin-off que foi a Biogen? Pois é. Então, a gente, seguindo o fluxo, então, 2016, a Biosolar atuando, auditorias, consultorias, energia solar. Em 2021 surgiu a questão, a oportunidade, a notícia, enfim, por e-mail mesmo. Não sei se era spam ou não, mas enfim, foi bom. Surgiu a oportunidade do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria. E casualmente, nesse ano, alguns colegas de graduação, nós nos reencontramos em algumas conversas informais, enfim, um chopp aqui, um churrasco ali, a gente conversando sobre o que tu estava fazendo, como é que foi teu doutorado, como é que foi teu mestrado, como é que foi isso, o que tu fez exatamente? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei com isso. E me deu aquele estalo quando eu vi esse edital, do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, sobre aquelas possibilidades que eu tinha escutado de tecnologias. E então encontrei um novo amigo, né? Encontrei o professor Fernando Santos, que foi um amigo, vamos dizer, quase que espontâneo, que através dessa divulgação dele, de uma revista que ele tem, a gente entrou em contato, fomos até a região metropolitana, ali em São Leopoldo, conversamos e ele nos auxiliou nessa primeira etapa de trabalhar com um projeto de inovação. E nós submetemos o projeto, então, para um tratamento, para uma fase
do tratamento de efluente numa indústria na região metropolitana. Tratamento biológico, com micro-organismos e tal. Então, na fase final do tratamento, a gente já conhecia essa indústria, já era um cliente nosso de auditoria, a gente já conhecia o escopo, então a gente sabia que poderíamos daqui a pouco trocar uma figurinha, apresentar para eles essa possibilidade, que eles estão dentro de uma área sensível da região metropolitana, sensível ambientalmente dizendo, e submetemos então o projeto. E tivemos a grata surpresa, claro, contando com a competência do apoio do nosso amigo professor Fernando, que nos auxiliou nas escritas, nos pormenores das exigências do edital para submeter o projeto. Submetemos o projeto e fomos contemplados em primeiro lugar na categoria bioeconomia, que o edital ele tinha, né, categorias para disponibilizar recursos. Fomos contemplados em primeiro lugar na categoria bioeconomia, com um valor de R$450 mil de subvenção econômica, recurso não reembolsável. Então, para quem não sabe, para quem não está familiarizado com esse meio, existem as possibilidades de recursos de fomento para inovação, de recursos reembolsáveis, que são os financiamentos, e os recursos não reembolsáveis, que são os recursos, então, que os órgãos fomentadores estão apostando nas tecnologias, né, na inovação. E foi esse caso. Então, em 2022, fomos agraciados com esse fomento, com esse recurso, e desenvolvemos um protótipo em loco, lá na indústria, na região metropolitana. Montamos um protótipo para testar o projeto, então, que nós submetemos e aprovamos, e desenvolvemos ele, então, no período de 18 meses. E daí que surgiu, então, a necessidade, que surgiu a Biogen. Porque quando conhecemos, então, o Galten, né, o parque, decidimos entre trazer a Biosolar para cá ou o que valeria mais a pena. Decidimos que valeria mais a pena, que seria mais produtivo abrir então uma spin-off, abrir uma startup para direcionar esse projeto que deu certo, para evoluir com ele, para avançar com ele para outras experiências, para arredondar ele mais. Bom, e aí com o surgimento da Biogen, né? Hoje vocês trabalham, e como tu começou a falar ali, o primeiro movimento através de escrever participar de um edital, né? Escrever um projeto. Voltando só nessa parte, primeiramente, como tu deixou claro, foi muito importante o auxílio de uma pessoa, de um profissional especialista na área para isso. Quem está começando, que daqui a pouco não tem recurso ou se sente confortável em querer escrever, até que ponto a pessoa sozinha consegue avançar nesse mundo de editais e de captação de recursos? Eu vejo que são dois caminhos, né? É o tentativa e erro, porque são falas do próprio amigo, do próprio professor Fernando, um projeto que tu vai submeter é um cheque pré-datado. São palavras deles, tô pegando eles, vai chegar nele, eu acho. É um cheque pré-datado. Tu pede um feedback para o avaliador, ajusta e submete de novo quando abrir o outro edital. Sim, só que aí tu tem que ir sempre no próximo edital. Tentativa e erro. Essa é a primeira etapa que eu disse, né? A primeira forma. Ou foi como eu fiz, quando eu conheci o Fernando, a gente afinou a relação e tudo mais. Não tô fazendo propaganda, quer dizer, vou fazer propaganda, mas não tô ganhando nada. Não tem problema. Não tô ganhando nada. E ele tem um curso para fazer essas captações. Ele demonstra como é que é o cenário todo, quais as possibilidades, e dá dicas, porque o professor Fernando ele é professor universitário e ele é avaliador também de órgãos de fomento. Então ele está nos dois lados, ele já viveu os dois lados. Então ele tem muita experiência. Então eu fiz o curso dele 4 vezes. Eu fiz o curso dele, depois que eu conheci ele, que a gente aprovou o EGI, eu fiz um primeiro curso que ele deu, depois ele deu outro curso em Criciúma, eu fui a Criciúma, depois ele deu de novo aqui em Santa Cruz, eu fiz aqui em Santa Cruz, e
E sempre tu aprende uma coisa nova. É o que nem tocar instrumento, né? Se tu vai praticando, tu vai aprendendo. Então, eu diria que para quem quer se aventurar, vamos dizer assim, ou começar, buscar por capacitação, por cursos. Tem bastante coisa hoje em dia, né, disponível na internet, mas nada como contar com a experiência de quem tem assertividade, quem é competente. Por exemplo, neste caso, a gente falou com ele, nos auxiliou e na primeira botada deu certo. Sim. E assim, o que tem de quem não está familiarizado com o assunto? O que tem de editais, não necessariamente disponíveis, mas geralmente os editais que surgem. Tu falou ali que tu tem o reembolsável e não reembolsável, tu já deu esse exemplo. Mas geralmente é para o quê? Para o desenvolvimento de um projeto, para empregabilidade. Eu sei que teve alguns editais que foram especificamente em funções das enchentes aqui no estado. Então, quais tipos... Tu pode usar o dinheiro em quais atividades ou em quais situações? É uma ótima pergunta, porque são bem específicos, é uma questão que a gente mesmo viveu. Por exemplo, no EGI, no Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, tu é o proponente ali, mas tu tem um coexecutor. E esse coexecutor, no caso do EGI, é o Senai. Então, tu aprovou o projeto, uma ideia, só que esse recurso tu não vê ele. Esse recurso vai para o coexecutor executar a tua ideia. Então, tu executa em parceria. Sim, não foi a empresa que recebeu o dinheiro. Não, eu não vi a cor desse parceiro. Inclusive, eu tive que pagar uma contrapartida, porque no edital dizia lá 450 mil reais com 10%, 15%, 25% de contrapartida, seja ela econômica ou financeira. O edital vai dizer. Então, essa é uma forma, né? Tu vai ser executado com um parceiro, um ICT geralmente, uma instituição de pesquisa, né? Tem a outra possibilidade, que é o que a gente está vivendo hoje com a Biogen, que a gente recebe o valor, nós administramos o valor. Presta conta. Presta todas as contas, 3 orçamentos para tudo, relatórios parciais, tanto de técnico quanto de prestação de contas. Então, no ano passado, né, já me adiantando, a Biogen com 8 meses de CNPJ, nós fomos contemplados então no Tecnova, no edital que estava aberto ano passado, edital 1/2024 da Faperix, já que nós subimos com 2 projetos, com a Biosolar e com a Biogen, chegamos na última etapa com os 2, mas conseguimos contemplar só um deles, mas né, contemplamos. E nesse caso, 600 mil reais de subvenção econômica, não reembolsável. E daí nós estamos administrando. Nós estamos fazendo o quê? Aquilo que eu te disse, a segunda etapa do projeto que nós fizemos com a Biosolar. Então, o porquê de nós abrirmos uma spin-off? Para continuar na evolução desse projeto. E agora nós temos uma segunda versão dele para tratamento de dejetos na suinocultura. Agora nós saímos da indústria e vamos fazer um protótipo no agro. Então, existe esses editais, mas tem os recursos também reembolsáveis, porque vai depender muito do nível de maturidade do teu negócio. Se tu tá bem inicial, bem embrionário, com uma ideia, provavelmente o recurso não reembolsável vai ser o ideal para ti, porque tu vai ter que tirar do papel, fazer laboratório, dependendo da área, né? Já o recurso reembolsável, se tu tem um recurso, o teu negócio já está avançado e tu precisa daqui a pouco de um giro só para botar no mercado, tem recurso reembolsável para inovação que tem que ser via projeto. As taxas de juros são mais atrativas, existe uma carência bem significativa, bem interessante, né? E praticamente para todas as áreas. Praticamente para todas as áreas. Tem muito para a área ambiental, para questões climáticas hoje, mas tem muito para a área principalmente de agora IA, internet das coisas, indústria 4.0, enfim, tem para todas as áreas mesmo. Saúde bastante também, muito para saúde. Eu me lembro de ter comentado sobre até um edital de manutenção de talentos também, né? Esse teve atrelado a questão das enchentes, né? Então o governo
tem esse edital e teve outros também. Inclusive tem aberto agora eu acho que é nesse sentido de manutenção de pesquisadores, porque hoje está acontecendo no mundo, né, uma guerra, vamos dizer assim, por talentos, Sim. por pessoal capaz de desenvolver tecnologia, de projetos e inovação. Então, nós também contemplamos com a Biosolar e com a Biogen, nesse caso, daí, uma manutenção de talentos. Então, bolsas, daí, né? Bolsas para a gente manter e ampliar as empresas no estado. Né? Isso que eu ia te dizer, esses editais também são muito importantes para a própria contratação de pessoal, né? Porque é um apoio, muitas vezes tu precisa contratar o pessoal, acaba matando no peito muita coisa, fazendo sozinho, porque a parte da contratação e pagamento, com todos os encargos, não é uma coisa simples, mas quando vem esse apoio com bolsa, ele dá uma possibilidade até de crescimento, até não, dá a possibilidade de crescimento da empresa, né? Com certeza, é fundamental e está sendo um diferencial esplêndido para nós, essa possibilidade. Então, esses editais, a nossa entrada como empreendedores na área da inovação abriu um leque espetacular, porque a gente até 2021 não fazia ideia da existência desse tipo de fomento, dos editais de inovação, seja ele qual for, seja ele reembolsável ou não reembolsável, para ti gerenciar os valores ou para ter um parceiro e gerenciar, mas para desenvolver tecnologia, para desenvolver ideias. Às vezes tu tá na prática, tu tá no campo vendo, podia ser assim, podia ser assado, e tem recurso para te fazer isso. Claro, tu tem que te organizar, tu tem que escrever um projeto, tu tem que estar estruturado, tu tem que estar com a tua empresa redonda, tem que estar com todas as CNDs, tem que estar tudo em dia. Enfim, tem uma burocracia por trás. Porque é importante que todos saibam, né, e que fique claro, porque não é simplesmente ganhar um recurso, Não. né? Porque, como tu mesmo falou, além de receber o recurso, tu tem que fazer toda a prestação de contas, tu precisa comprovar, quando tu encaminha o projeto, tu tem que dizer em tudo que tu vai querer utilizar aquele dinheiro, e eles avaliam se aquele valor que tu está dizendo ele está condizente, porque não é assim, vamos submeter, vou ganhar 5 milhões, vou ficar rico e deu. Não. Existe uma auditoria, existe toda uma prestação de contas muito rígida em função disso, né? É dinheiro público, né? Geralmente é dinheiro público, então existe muita burocracia por trás disso, mesmo nos prazos, né? No EGI mesmo lá, 2020, 22, 23 já começou a ter, no final de 23, foi setembro e novembro, né? Nós estávamos rodando, nós tivemos que pedir uma dilatação de prazo possível que estava prevista no edital, devido às questões climáticas, porque o nosso projeto era em campo, não era em laboratório. Não, e tu tem um cronograma, que tu vai dizer, até janeiro eu preciso vou investir tanto, até março tanto. Comprar aquilo, montar, começar a testar. E aí vem uma enchente no meio do caminho. Exatamente. Então, existe todo um rito a ser cumprido, né? Independente disso. Mas, como tu já tem uma empresa toda correta, tudo certo, com CNDs ok, sempre em dia, tu acaba entrando nessa onda, né? Sim. Tu mantém agora, precisa fazer uma alteração do teu projeto. Solicita o remanejamento da rúbrica, da especificação do que tu vai ter que comprar, eles aceitam, daí tu vai. Então é um vai e vem, só que está sendo uma experiência muito boa porque abre bastante conexão, né, com muitos entes, né, porque tu está lidando direto com o pessoal que é, vamos dizer assim, o topo da pesquisa do estado, por exemplo, que é a FAPERGS, né. Não, perfeito. E para a gente indo para finalização, Rodrigo, o que tu vê de futuro, tanto na parte de pesquisa que vocês fazem, mas no futuro da Biogen mesmo? Quais são os próximos passos que vocês estão traçando e imaginando para frente? Estamos fazendo de tudo para que essa segunda versão, então, dessa nossa tecnologia que nós estamos desenvolvendo agora com o apoio da FAPERGS, FINEP,
e todos os Sebrae, Badesul, todos envolvidos, né, na questão do Tecnova 3, contando com o sucesso nessa segunda versão da nossa tecnologia que nós vamos testar numa propriedade rural aqui no Vale do Taquari. E depois disso, a ideia é, então, definitivamente colocar no mercado. Ou ainda fazer um terceiro teste, especificamente falando dessa tecnologia da Biogen, um terceiro teste ainda para questões urbanas, daí tipo esgoto, coisa assim, né? Porque nós vamos ter testado na indústria, vamos ter testado no agro, daí agora vamos num teste para a área urbana. Vamos fechar todos os ciclos, funciona em tudo. Estamos aqui, temos a tecnologia ideal, uma tecnologia de baixo custo, uma tecnologia onde tu não precisa estar comprando nada, tu não vai estar inserindo biológico ou químico. É uma tecnologia bem interessante, bem bacana. A gente fica à disposição para esclarecer depois, né? Tem bastante informação já nas nossas redes, inclusive. E por causa disso, abriu portas para nós. Então, respondendo a tua pergunta, o objetivo é a gente ir para o mercado mesmo com essa tecnologia e com as outras. Como eu mencionei atrás, no Tecnova nós subimos com 2 projetos, né? Subimos com um projeto com a Biosolar também, que, vamos dizer assim, bateu na trave, mas ele já foi aprovado, passou pelo crivo dos avaliadores da FAPERGS. Então, os avaliadores da FAPERGS deram ok, dizem, isso é viável. Então, isso daqui a pouco a Biogen dando certo e escalando, indo para o mercado, vai ter que nascer outra spin-off, vai ter que nascer outra startup. Esse vai ser o nosso caminho agora. O nosso caminho é mantermos na inovação, nos aprofundarmos nessa especialidade, vamos dizer assim, de captar recursos, já que tivemos êxito aí de 2022 para frente, EGI, Tecnova, manutenção de talentos, enfim, contando com a parceria, uma vez que o próprio Galten foi importante para nós no Tecnova, por nos dando um apoio, né, nos dando uma carta de recomendação para nós incluirmos no nosso projeto da Biogen. Então, já quero fazer aqui ao vivo, né? Fazer um agradecimento à tua pessoa, que foi sempre muito solícito nas nossas demandas. E é isso, não parar de inovar, porque não tem como parar de inovar hoje em dia, né? A inovação está aí e eu acho que migrar um pouco mais para essa área de tecnologia. Eu acho que nós vamos ter que... Não tem quem não vai ter que ir para a área de IA, né? Então, já vou deixar um spoiler aqui. Como diz, né? Inovação não é uma questão de escolha. Não. Né? A gente precisa andar. Mas, Rodrigo, eu te agradeço, né? Fica à vontade se quiser umas últimas palavras, dizer alguma coisa para esse encerramento. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade e colocar à disposição todos que vão ver, ouvir em algum momento, né, nossas redes. Então, Biosolar Soluções Ambientais, Biogen Soluções Biotecnológicas, Instagram, LinkedIn, todas essas plataformas têm os nossos arrobas aí para nos acessarem, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, dos nossos serviços, das nossas possibilidades, e estamos abertos para parcerias e tudo mais que for interessante para os parceiros, para nós e para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo. A gente vai colocar na descrição, no post ali, tanto no YouTube quanto nos podcasts, todas as formas de contato com a empresa. Ótimo, também. Perfeito. Obrigado, então. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do GTN Talks. Quero agradecer novamente a presença do Rodrigo Kaufmann e de todos que nos acompanham através do YouTube e das plataformas de podcasts. Nos sigam no Instagram, galten.scs, e se você tiver alguma dúvida, sugestão, elogio, crítica, pode nos escrever para o e-mail gtntalks@gmail.com. O GTN Talks é uma parceria entre Galten, Parque de Inovação e Tecnologia, e a Albus Produtora. Nós também contamos com o apoio da Thaís Fagundes, da Tá Valendo, que fez toda a nossa identidade visual. Nos sigam e nos acompanhem para os próximos episódios. Bom, um abraço.